Eclesiastes capítulo 7, a partir do versículo 19. Mais um texto e um trecho desse livro maravilhoso. Eu quero convidar você a que juntos mergulhemos na palavra de Deus mais uma vez. Vamos lá? A sabedoria torna o sábio mais poderoso do que 10 governantes numa cidade, pois não há um só homem justo sobre a terra que só faça o bem e nunca peque. Opa, isso aqui é importante. Primeiro ele fala que um homem sábio vale mais do que 10. E depois ele diz que não tem nenhum homem justo. O que é isso? Parece que ele está se contradizendo aqui. Na verdade, não. O que ele está mostrando é que alguém que teme a Deus está mais preparado para buscar soluções difíceis, para enfrentar os dilemas, para mudar as coisas ao seu redor, do que 10 homens que não busquem ao Senhor e que não busquem a sabedoria. Diante de um mundo onde não há um justo sequer, diante de um mundo onde não há um homem que não peque, não há alguém que só faça o bem, veja, qual é então a nossa esperança? Já que ninguém faz o bem o tempo todo, já que ninguém acerta o tempo todo, qual é a esperança, gente? É a sabedoria que vem do alto. A sabedoria torna o homem mais sábio do que 10 governantes de uma cidade. A solução para isso aqui, então, é que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Portanto, diante dessa pecaminosidade humana, a única solução é a sabedoria que vem do alto. Por isso é que no episódio anterior você viu que não é bom que nós nos achemos justos demais, sábios demais. Por quê? Porque nós não temos em nós mesmos a sabedoria. Não há um justo sequer. Não há alguém que só faça o bem. Portanto, ele está mostrando aqui que não tem como nós nos acharmos justos demais. Mas ele trouxe aqui, portanto, a sabedoria como aquela que vem do alto, nos fazendo mais sábios do que 10 governantes. Bom, para pecadores como nós, então, a saída é andar em temor a Deus e na presença de Deus. E aqui ele traz uma explicação para aqueles que tentam mudar o mundo aqui ao seu redor, né, sem se atentar para a própria pecaminosidade. Veja os versos 21 e 22. Não escutes todas as palavras que se dizem, não escutes todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo criticar-te. Pois tu sabes também que muitas vezes criticastes os outros. Veja, não se atente para as críticas, até para aqueles que estão próximo de você, como um servo ali, Salomão está falando, porque muitas vezes criticaste outros também. Você também já fez isso. Não fica atentando aqui, não leve muito a sério. É isso que ele está dizendo. Cada coisinha que falam sobre você. Por quê? Porque o mundo está cheio disso. Não fique numa teoria da conspiração contra você. Será que o mundo está contra mim? Será que quem quer derrubar a minha vida? Será quem quer puxar o meu tapete? Será que eles estão falando mal? Será que eles estão falando bem? Não fique chateado com tudo que as pessoas disserem contra você e de você. Não fique levando tudo a sério que uma pessoa fala sobre os outros. E não esqueça, se alguém está falando com você sobre outra pessoa,
muito possivelmente vai falar sobre você com outra pessoa, tá certo? Então, cuidado com aquilo que você ouve sobre os outros, porque muito provavelmente é um prelúdio daquilo que outras pessoas vão ouvir sobre você, da boca que está trazendo as informações dos outros para você. Blaise Pascal disse certa vez algo muito interessante. Ele disse o seguinte: olha, se todos os homens soubessem o que cada um diz sobre o outro, não haveria nesse mundo nem quatro amigos. Não haveriam quatro amigos que pudessem realmente confiar um no outro. Bom, o que ele está dizendo é que em todo tempo, os assuntos que estão ao nosso redor, se eles nos afetarem, sobretudo aquilo que se diz sobre nós de maneira até contrária, se tudo aquilo que chega aos nossos ouvidos nos abala, olha, nós estamos perdidos. Você precisa compreender, portanto, que, sobretudo num tempo onde as pessoas publicam parte da própria vida na internet, que você está suscetível a críticas, a dores, a palavras até difíceis, e que você precisa se preparar para isso. Não acho que as pessoas nunca vão te criticar, elas vão te criticar, principalmente se você é um líder. Por quê? Porque parte de uma liderança é correr o risco da impopularidade. Por vezes você toma alguma decisão que é bom para a maioria, mas a maioria não enxerga. Eles não são obrigados a enxergar. Se você é um líder, você recebeu da parte de Deus uma visão para diante. E é claro, se você errar, você vai ter que prestar contas a Deus. E se você tomar uma decisão, você precisa estar cercado de conselhos. Não é? Na multidão de conselheiros, a sabedoria. Então, não é porque você é líder que você está certo o tempo todo. E pode até errar, inclusive, e às vezes não com certa constância. Agora veja, se você busca Deus, se você busca conselho, e se você está mais preocupado com aquilo que as pessoas falam sobre você e com aquilo que elas pensam sobre você, então você está perdido. Quando elas começarem a criticar você, você vai afundar. As suas emoções vão sucumbir. E aí você não consegue caminhar. Então tenha muito cuidado, porque cedo ou tarde você vai ouvir algo contrário sobre você. Até porque você já falou mal de alguém na sua vida, é o que diz o texto. Você já usou de maledicência na sua vida, é o que diz o texto. E aqui você precisa entender, veja, na questão até do que as pessoas dizem. O que elas dizem revela sobre você realmente o que você é, porque se aquilo que as pessoas dizem de ruim sobre você revela sobre você, então se conserte. Tá certo? Tome isso como um acerto na sua vida. Agora, se aquilo que as pessoas falam de você não é aquilo que você é, então elas não estão falando de você, elas estão falando de uma outra pessoa. Elas estão montando um espantalho com o seu rosto e elas estão batendo no espantalho, mas não é você. Então preste bem atenção naquilo que você crê, naquilo que você ouve, naquilo que você dá ouvidos, tá? E tenha cuidado naquilo que você vai falar das outras pessoas também. E aqui é uma constatação, portanto. O homem incompetente é aquele que perdeu o temor do Senhor, é aquele que deixou de ter a sabedoria do alto para ouvir, para falar, para fazer, para tomar decisões. E Salomão, aqui o homem mais sábio que já existiu, ele declara no verso 23, tudo isso examinei segundo a sabedoria e disse, serei sábio, mas a sabedoria ficou longe de mim. O que ele está dizendo aqui? Eu perdi o temor a Deus. Teve um momento da minha vida que eu perdi o temor a Deus, logo perdi a sabedoria. E ele confessa, portanto, tudo que já se foi, verso 24, é incompreensível
e muito profundo. Quem poderá entender? Veja aqui que ele está confessando que, ainda que muito inteligente, ele não conseguiu discernir todas as coisas. E quando ele perdeu o temor, nós vamos falar disso no próximo episódio, não é? Quando ele perdeu o temor a Deus, e vamos ver por quê, ele perdeu também o discernimento das coisas, não é? Eu dediquei, verso 25 ele diz, eu dediquei o coração a aprender, a examinar, a buscar a sabedoria e a razão de tudo para compreender a insensatez da impiedade e a loucura da tolice. Ou seja, ele trata aqui de uma comparação entre as coisas incompreensíveis e profundas que ele não pôde entender, isso está no verso 24, porque já se foram, são incompreensíveis, e ele está tentando aqui, está dedicando o coração a examinar a sabedoria para que ele compreendesse a insensatez, a impiedade, a loucura da tolice, ou seja, ele está numa crise aqui. Esse é o ponto que nós precisamos repousar o coração. Depois que Paulo escreveu muita doutrina, porque no livro de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, ele traz muitas doutrinas belíssimas e profundas até o capítulo 11. No capítulo 12, quando ele começa, portanto, irmãos, rogo-vos pelas compaixões de Deus que apresenteis o vosso corpo como sacrifício santo, agradável, que é o vosso culto racional. A partir do 12, ele traz aplicações da doutrina, mas até o 11 ele traz doutrinas, e são doutrinas muito profundas. E olha só como ele termina esse escopo doutrinário, ele termina se rendendo. Romanos 11, 33, ele diz o seguinte: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Eu não consigo prescrutar os caminhos de Deus, entender por onde Ele vai. Quando eu estou atrás dele, entrei, achei que peguei e, na verdade, Ele sumiu. Em que sentido? Ele não me deixa rastros de compreender a incomparável sabedoria dele. Ele me dá a entender o que eu posso, mas tem coisas que eu não posso entender sobre ele. E ele está dizendo agora, essa profundidade da riqueza e do conhecimento, é isso que me encanta. Portanto, veja, não só aquilo que você já entendeu sobre Deus, mas aquilo que você ainda não entendeu sobre Ele, é o que deve também encantar teu coração. Se você está preocupado demais com o que as pessoas falam sobre você, preocupe-se mais com o que a palavra de Deus fala sobre o próprio Deus. E você vai perceber que a sua vida vai começar a mudar. Cuidado para não levar a sério o que os homens dizem, deixando de levar a sério aquilo que Deus fala. Quando você compreende que não há um justo, não há alguém que só faça o bem, você deve olhar, portanto, para Cristo. Do contrário, você vai cair num desespero. Cristo é o homem que só fez o bem. Cristo é o homem que não pecou. Cristo é o homem que dá a você a certeza de que quando você chega à conclusão de que não gabarita as coisas de Deus, Ele fez isso por você. Portanto, você deve olhar para o sacrifício de Cristo na cruz como um sacrifício perfeito e deve trazer isso para o teu coração, dizendo: isso é para mim, eu preciso disso e eu quero isso para a minha vida. E peça perdão pelos seus pecados e se acerte com Deus, porque esse é o tempo necessário. Que Deus te abençoe, rica e poderosamente. Eu quero orar pela sua vida. Vamos fazer assim? Meu Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos recebidas. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor alimenta o nosso coração.
e que a tua palavra não saia de nós, que ela seja alimento e bálsamo em todo tempo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo episódio. Fique na paz.